comecei a dançar quando eu tinha 16 anos. E pra mim eu tinha começado a dançar tarde até então, né? Porque eu achava assim, nossa, grandes bailarinos começam a fazer aula de balé desde criança. E eu comecei a dançar com 16 anos, né? Não vou conseguir chegar onde eu quero. E eu falava assim, sempre me questionei muito também, sempre fui uma pessoa que questionou muito o que era bom e o que eu acreditava que era bom pra mim. E o meu processo de começar a dançar foi o seguinte: eu dançava na igreja já, né? Quando eu era mais desde criança, mas eu dançava por diversão, né? Fazia parte de uma equipe de dança que chamava Kings Kids, que era uma rede, né? E, e eu dançava na igreja, mas a dança ela nunca foi levada como profissional pra mim. Tanto é que eu entrei na educação física por conta do voleibol. Pra quem não sabe, eu era atleta de voleibol, jogava pela seleçãozinha Mirim, pré-Mirim, antes de entrar na universidade. Depois que eu entrei na universidade, eu continuei jogando também. E, e eu gostava muito de voleibol. E eu acreditava que eu ia ser um grande treinador de voleibol, que ia ser um grande jogador de voleibol. E quando eu escolhi o curso de educação física, que era o que eu mais queria de todos, né, dentre todos os cursos que eu tinha passado, é, eu me deparei no segundo semestre com a dança. E quando eu me deparei com a dança, com um professor que chegou na Universidade Federal, que é o professor Marcelo Victor da Rosa, que ele cruzou o meu caminho, eu fiquei muito encantado com aquilo, mas ao mesmo tempo assim um pouco, sabe, meio que repulsa também. Tinha muito a ver com a questão de eu me entender como ser humano. Eu era muito novo ainda, então eu achava que dançar ia me levar para um caminho que não era tão saudável, né? Eu ouvia coisas que não eram tão boas da dança naquela época, em 2006, 2005, 2006. E, e aí, o que que aconteceu? Aconteceu que eu fazia universidade pública, também não tinha condições financeiras, eu sempre fui uma pessoa bem simples, a minha família é de origem bem simples, nós somos descendentes de imigrantes bolivianos. E, e então, quando eu comecei a fazer faculdade, eu falei assim, poxa, eu não vou conseguir só fazer universidade. E eu morava bem longe da universidade na época, a gente não tinha a facilidade de transporte urbano que tem hoje, era bem mais complicado. E eu falava assim, poxa, o que que eu vou fazer para me manter? E aí surgiu a vaga de uma extensão, e a extensão, ela pagava uma bolsa, extensão universitária, e ela pagava uma bolsa, no valor da época de R$ 70. E aí eu falei assim, gente, é isso que eu preciso só de R$ 70 na minha vida. Então, eu comecei, exatamente, Celso, eles sempre falam, vai morrer de fome, a dança de salão não dá dinheiro. Ai, ai. Mas eu prefiro, às vezes, lutar pra não morrer de fome do que morrer com os meus sonhos dentro da gaveta. Porque eu quis só ter dinheiro, sabe? Acho que dinheiro também não é tudo. Faz parte, mas ele não é tudo. Então, eu falei, vou me inscrever. E aí eu me inscrevi nessa extensão em dança de salão. E eu resolvi tentar, né? Porque eu falei assim, poxa, é a única bolsa que tá aberta, né? Vai que dá pra mim. E aí eu passei, fui selecionado para ser bolsista de extensão em dança de salão da UFMS, da primeira turma de extensão de dança de salão do projeto da UFMS. E quem era coordenador era o professor Marcelo Victor da Rosa, e junto comigo foi selecionada a Janaína, né, e a Lidiane, e a Fernandinha Miranda. Nós quatro fomos os selecionados, e a Fernandinha trabalhava na parte mais ela virou assessora do professor Marcelo para trabalhar no grupo Baila e ajudava ele com as questões de certificados e tudo mais. E eu, a Lidiane e a Janaína fomos pro batente, fomos para aulas. E a gente começou a ministrar aulas. E como que começou a minha história em ministração de aulas? Eu não sabia nada de dança de salão, era um mundo completamente novo para mim. Eu dançava na igreja uma coisa que a gente chamava antigamente de street dance. E eu ficava assim, ok, vamos lá, eu vou começar a dar aulas semana que vem e eu não sei nada, eu não sei dançar salão, eu nunca apresentei nada, nada. Nada, gente, sabe o que é nada? Nada. Não sabia nada. E o que eu sabia era o malemar que eu já tinha aprendido de coreografias no grupo coreográfico que eu participava. Mas eu falei assim, vamos lá, né? Estamos aí pra isso.
E aí meu professor me acalmou muito. Ele falou assim, Juliano, a gente está fazendo esse processo aqui e o grande objetivo dele não é necessariamente formar os alunos. Ele é formar você como professor, como uma pessoa capacitada a trabalhar com dança de salão. E eu falei assim, nossa, legal, então vamos. E eu sempre fui, quem me conhece sabe que eu sou daquela pessoa que se joga e mergulha e vai de vez, então eu comecei a estudar muito. E como que funcionava? Eu dava aula à noite, na segunda e na quarta. E eu aprendi o passo na segunda tarde. Mais ou menos o meu planejamento começava às 2 da tarde. Então das 2 até as 4, até as 5 horas, eu aprendia como dançava o passo, como colocava o passo na música, como que, para quais ritmos ele funcionava. Por exemplo, 2 e 2 cabia no forró, cabia no bolero, cabia no vaneirão. Aí o vai e vem cabia no bolero, cabia na salsa, cabia no forró. E aí eu ia aprendendo, né? Na segunda-feira eu aprendi a movimentação que eu ia ensinar na segunda e na quarta. E aí eu aprendia de tarde e de noite eu já tinha que estar ali ensinando. E aí como que funcionava? O meu professor ele era meu tutor. Então ele participava da minha aula, ele assistia a minha aula, ele sempre estava presente na minha aula, ficava sempre do lado de fora, me observando, vendo o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo. Mas antes a gente fazia uma coisa chamada planejamento. E a gente planejava o que eu ia ministrar para eu não chegar simplesmente lá de supetão e dar na telha e falar o que eu queria falar necessariamente. Tinha um planejamento para dizer o que era mais interessante falar, como que a gente dividia os tempos, né? A aula era de 1 hora e meia. Então, assim, chegava iniciando a aula, colocando música para os alunos dançarem. Aí depois observava o que os alunos tinham feito de interessante, que era positivo ou negativo. E abria um chamado com os alunos. Falava, gente, olha só, vamos pensar nisso aqui. Tem que lembrar disso aqui da aula passada. Não esquece de fazer isso aqui, sabe? Trazer novos argumentos para os alunos poderem dançar mais uma vez. Eles dançavam mais uma vez. Aí a gente vinha, mostrava qual que ia ser o passo do dia para o aluno. Os alunos visualizavam aquele passo. Depois disso, que eles visualizavam aquele passo, a gente começava... Antigamente a gente era bem separando assim, sabe? Eu aprendi damas e cavalheiros. E hoje, com essa desconstrução toda até minha dentro da dança de salão, eu entendo mais que a gente trata com indivíduos e não com papéis sociais. Então a gente trabalha muito com pessoas que conduzem, pessoas que são conduzidas, indivíduos que conduzem, indivíduos que são conduzidos. E tem até uma pesquisa muito legal desse professor Marcelo, junto com alguns bailarinos que eu conheço, que são amigos meus, próximos também, e que fala sobre os seres pluridançantes. Deem uma pesquisada aí na internet, que é um novo termo que eles estão tentando lançar, que significa que são pessoas que permeiam nos dois lugares, tanto de quem conduz quanto de quem é conduzido. E eu achei muito legal esse processo pra mim, porque eu não sabia realmente como que eu ia fazer. Mas eu tava ali dedicado, me esforçando. Tava com medo? Um pouco, confesso que eu estava com um pouco de medo. Mas ao mesmo tempo, eu tinha muito apoio do meu professor, eu tinha muito apoio do meu mentor, para ele poder me ajudar, sabe? Então, o que fica muito marcado em mim, que eu deixaria pra vocês aqui, procure alguém, se você vai começar a dar aula de dança de salão, se você vai começar a trabalhar com isso, procure alguém que possa te orientar. Alguém que tenha mais conhecimento, que queira realmente construir junto com você, que queira ver o seu crescimento, que queira ver você evoluindo. Porque assim fica mais fácil de você se sentir confiante para começar. Eu entendo como é difícil começar do nada dentro da dança de salão e de repente você tem que começar a dar aulas e de repente você tem que, sabe, falar o que é certo, o que é errado, corrigir pessoas. Eu entendo que isso não é uma tarefa fácil. Mas quando você tem uma pessoa que pode ser o seu mentor ou a sua mentora, fica muito mais fácil, você se sente mais confiante, porque assim, tem alguém ali por você. Se algo sair fora do programado, tem alguém que pode te ajudar. Até você começar, aos poucos, ir ganhando corpo para assumir essas coisas sozinhas. E então, é assim... Procure alguém que você acha que é referência, procure alguém que você confia, compartilhe a sua ideia, que é um grande passo para você começar, tá bom? Porque foi assim que eu comecei e eu me sinto muito feliz por ter começado dessa maneira. E dentro desse projeto eu trabalhei 4 anos. Eu fiquei de 2006 a 2009, né? E eu trabalhava
todos os dias. Depois que ele começou, no primeiro semestre tinha uma turma só. Aí no segundo semestre já tinham mais 4 turmas, aí eram 4 turmas. E era segunda e quarta, terça e quinta, 2 na segunda e 2 na quinta. E aí depois no outro semestre a gente abriu também 2 turmas na sexta. E depois a gente foi e abriu, eram 3 na segunda, 3 na segunda e quarta, 3 na terça e na quinta, 3 na sexta e uma no sábado de manhã, 2 no sábado de manhã. E foi crescendo. E conforme foi crescendo, eu comecei a entender mais sobre o lido da dança de salão e o fazer da dança de salão. E eu comecei a orientar outros bolsistas que estavam entrando. Eu comecei a assumir um papel dentro do projeto de um super... Ixi, não sei falar essa palavra. Supervisor. Acho que é isso. Supervisor. Supervisor. É isso. Sobrevisência, mais ou menos por aí. Então, eu comecei a supervisionar os alunos que entravam, que eram iniciantes. E aí eu comecei a ensinar já o que eu já fazia. Então eu conseguia ensinar o processo. Por quê? Dar aulas é você montar inicialmente um processo para você se sentir seguro, aonde você vai começar, dentro desses processos, colocar os seus métodos, entendeu? E configurar a sua nova metodologia de trabalho. Então, eu comecei a realmente a conseguir passar para as pessoas qual que era a melhor maneira de se fazer dentro do projeto, dentro do trabalho que a gente fazia, dentro da extensão da universidade. E eu comecei a ajudar na formação de outras pessoas. Então, tem muitos professores hoje da minha cidade que passaram, eram meus, como que fala? Meus pupilos. Eu ensinava eles a ensinar, mesmo que eu estivesse aprendendo a ensinar também, sabe? Então eu acabava ficando com as turmas que tinham um grau de dificuldade maior tecnicamente, mas aí eu já tinha um grau maior também de didática, de metodologia, porque eu já tinha passado por muitas experiências durante esses 4 anos. Quando eu me formei, no final de 2009, eu não podia continuar no projeto, porque era um projeto de extensão da universidade, então eu tinha que deixá-lo. E quando eu deixei, surgiu a oportunidade de eu trabalhar em 2 lugares. Que era na Associação Nipo-Brasileira de Campo Grande, onde eu conheci os meus alunos da Nipo, que são os Niseis, né, da minha cidade. E também trabalhei num estúdio chamado Estúdio Compasso, que foi a ideia de uma empreendedora, na época, que buscou a gente que era do projeto, que éramos jovens, estávamos começando a dançar e trabalhar com a dança, para que a gente pudesse investir realmente na dança, e ela tinha vontade de investir na dança e contribuir com a dança na cidade. Então eu achei aquilo muito legal, achei muito interessante e mergulhei de cabeça nos 2 projetos. No projeto de dança de salão da Nipo Brasileira, que é o primeiro que eu vou falar, lá eu aprendi a respeitar uma cultura. Por quê? Porque os japoneses eram completamente diferentes de mim. Eles tinham hábitos muito diferentes dos meus. E ao mesmo tempo, esses hábitos eu achava muito bonito e achava muito interessante ver como eles percebiam as coisas diferente de mim. E eu lembro que assim, a associação era bem grandona, eu dava aula em cima de um palco, sabe? E os alunos ficavam no andar de baixo, e eles não permitiam muito que eu dava aula no andar de baixo, porque eles falavam que eu tinha que estar acima, porque eu tinha um conhecimento, eles queriam me ver de um olhar mais privilegiado, para eles poderem olhar de todos os ângulos. Era uma visão muito diferente. E aí eu dava aula na época com a Melissa. E assim, foi um aprendizado muito legal, porque eles me ensinaram como que eu podia criar uma estabilidade com a dança de salão. Por quê? Até então eu era bolsista, né? Então eu trabalhando bem, trabalhando mal, acabava que a minha bolsa caía no projeto. Então eu podia testar várias possibilidades, podia errar, tava tudo certo. Mas exatamente, a diferença de hábitos é algo muito interessante, realmente. Você trabalhou lá também, né, Tainara? Você dançou lá no pessoal. Então eu acho que assim, quando eu fui para a Associação Nipo Brasileira, foi o primeiro lugar que eu fui aprender a fazer manutenção de alunos. Então, quando você dá aula, você precisa manter os seus alunos ali, estimulados a continuar com você. Por quê? Porque senão eles param de ir. E se eles param de ir, você para de ter a sua renda, e a sua renda é a que te move, que paga as suas contas, que
te faz ter dinheiro para você fazer formação, cursos e outras coisas mais. Então, eu precisava mantê-los da melhor forma. E eu estudava muito, mas muito, para fazer atividades, para buscar meios de interagir com eles, para que eles pudessem ter uma experiência. Então, desde aquele período, eu já pensava e acreditava que a experiência com os meus alunos é algo muito, muito, muito importante. Então, nos 3 anos que eu trabalhei com eles, né? Eu trabalhei no meu penúltimo ano de faculdade, no meu último ano de faculdade e um ano depois. Nesses 3 anos que eu trabalhei com a Associação Nipo-Brasileira, eu levei eles para viajar 2 vezes. Uma vez, gente, eu era novinho, eu tinha o quê? 21 anos, 20 anos. Eu aluguei um ônibus e nós fomos para pro Pantanal. E aí nós fomos pro Pantanal viver uma experiência no Pantanal. E essa experiência foi muito legal, porque assim, a gente foi, passou por vários lugares lindíssimos, aí chegando lá, um aluno meu já tinha visto uma chalana, a gente foi pra uma chalana pantaneira, fizemos todo o Rio Paraguai, paramos numa pousada, dormimos naquela pousada, depois fomos fazer um ecoturismo pantaneiro, né? Depois a gente voltou pra Chalana, fez a Chalana de volta, pegou o ônibus em Corumbá e voltou pra Campo Grande. Foi assim um final de semana incrível com os meus alunos. E os meus alunos, gente, eles tinham o mais novo tinha os seus 45, 47 anos. Era o aluno mais novo que eu tinha. Todos eles eram de senhores e senhoras de idade, que eu amo de paixão. E uma das coisas que a gente também tem que aprender quando a gente trabalha com pessoas que são mais velhas é que chega um momento que elas se vão, né? Então, eu já perdi alguns alunos desse tempo. E até me emociona bastante porque são alunos que me marcaram muito, 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 muito. E desses alunos, como a maioria eram senhores e senhoras de idade, muitos já faleceram por diversos problemas, de diversas maneiras. E isso me dói, assim, sabe? Bate uma saudade, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz que no período que eu estava com eles eu consegui proporcionar uma coisa que fosse muito positiva, que era a dança, e que eram essas vivências e esses momentos, que é essa experiência. E a segunda vez eu inventei de levar os meus alunos pro Termas dos Laranjais. Então pensa assim, vários idosos nos termas e eu fazia eles ir nos tobogãs e eles irem nos negócios que descia na corredeira. E meu Deus do céu, como eu era jovem e doido. E aí eu levei os meus alunos para fazer rafting. Olha a ideia. Levei eles para fazer rafting e eles, Juliane de Deus, a gente não tem mais idade. Eu falava, não, eu acredito em você. Eu sempre tive muito de acreditar nos meus alunos, sabe? Porque quando a gente vai ficando, tem algumas dificuldades, a gente começa assim, não, acho que isso não é muito pra mim. Fala, não, é sim, vamos fazer, a gente consegue, vamos fazer da sua maneira, do jeito. E foi assim, a gente fez um passeio de raft em Juara, se eu não me engano, ou Jaciara. E aí a gente fazia o raft e terminava numa cachoeira. E o rio não tinha pedras, era super tranquilo, era um pouquinho até profundo, mas dava uma corredeira legal. E eu lembro que eu tava com a professora na época, que era a Melissa, e a gente foi fazer esse rafting, não sei o que aconteceu, a gente tava em 2 botes. E aí, eu não sei o que aconteceu, bateu num bote dos nossos alunos da frente. E esses alunos, que a Melissa tava num bote, eu tava no outro. O bote da Melissa virou, e os alunos assim, ó, boiando, indo embora no rio, assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Que professor maluco que sou eu? Mas tava tudo certo, porque o rio terminava na cachoeira, aqui no fosso da cachoeira, então era bem tranquilo, era um caminho bem seguro. Mas assim, foi uma coisa muito desafiadora. E eu viajei com eles também, aluguei um ônibus, fui lá, conversei com eles, vamos fazer, vamos, fica tanto pra cada um, passei e fica isso. Então, desde o início, eu sempre pensei em entrosar os meus alunos e gerar uma experiência. Porque eu acreditava que os meus alunos estavam ali muito mais pela questão da vivência, da convivência, da experiência, do sentido de sociedade, do sentido de união, do que necessariamente para ser alunos que dançassem tecnicamente bem. Eles gostavam de dançar, principalmente bolero, gostavam muito. E, obviamente, naquele período também eu fiz os meus alunos apresentarem uma vez que teve um evento da do Bom Odori. Eu levei os meus alunos para apresentar e eles apresentaram um bolero incrível, maravilhoso.
E eu amava fazer isso com eles, eu achava incrível, muito, muito, assim, me toca muito o coração essa experiência. Só que quando eu fui embora para Belo Horizonte, acabou que eu não pude mais dar aula para eles, né? Porque eu tava indo embora da cidade. Isso foi, eu trabalhei lá durante 3 anos. E durante um ano eu trabalhei numa escola chamada Compasso, que foi também uma senhora que tinha um amor gigantesco pela dança. E segundo o relato delas, ela falou assim: Ah, eu conheci uma pessoa que ama muito a dança e eu queria muito investir nele, mas ele não quis. Só que como eu já tinha investido no espaço, agora eu quero ir à frente, eu quero que vocês me ajudem. E aí eu lá, né, cabeção, vamos lá, vamos meter, vamos pra frente, vamos fazer. E eu fui e fiz com o melhor que eu podia fazer. Mas ainda na época eu era bem desabilitado para coordenar uma escola, porque, né, são pessoas, então eu tinha que ter mais experiência na época para poder coordenar e entender tudo o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, esse ano que a escola existiu foi muito bom, né? Foi muito, muito importante para mim ver que eu tinha capacidade de liderar, ver que eu conseguia coordenar outros professores, né? O grande entrave também era com a dona. A dona tinha outros objetivos com a dança que eram diferentes dos meus. Eu queria que a dança fosse para todos e ela queria que a dança fosse para um público específico. Então a gente acabava meio que atritando em relação a valores, em relação a pessoas que frequentassem a escola. Mas nessa escola eu conheci grandes amigos, grandes alunos, professores incríveis que carrego comigo até hoje. E foi uma experiência muito boa também. E acabou que eu fui embora para Belo Horizonte e a escola continuou aqui durante mais um ano, né? Continuou na cidade durante mais um ano. E depois acabou que ela não continuou e eu também não estava mais lá para saber os motivos, não entendi tudo o que aconteceu. Mas o período que eu estive lá foi um período muito bom. E eu aprendi muito sobre coordenar uma escola e todos os aspectos dessa escola. Mas eu aprendi de uma forma muito assim, ó, tem que fazer e vai descobrindo, sabe? Quando eu saí de lá, eu fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu dancei em várias companhias, né, de jazz, de contemporâneo, mas eu fui focado porque eu queria dançar em uma específica que chamava Mimulus. E na Mimulus o meu foco era ser bailarino. Só que quando eu cheguei lá, eles também precisavam de bolsistas, eles também precisavam de professores, eles também precisavam de pessoas que trabalhassem na produção, enfim, de todas as áreas eles precisavam de gente. E aí, como eu sou uma boa pessoa em abraçar tudo, né, eu fui pegando as coisas pra mim, sabe? Tá ali, tá sobrando, não tem ninguém fazendo, eu posso fazer, quero fazer e comecei a fazer. Dentre todas essas coisas, eu fui bailarino, eu fui cenotécnico, eu fui auxiliar de iluminação, eu fui auxiliar de figurino, eu fui auxiliar de produção, eu fui bolsista da escola, né? Eu dançava com os alunos, né? Eu era personal dancer, eu fazia apresentações na escola, eu arrumava os bailes também, eu já geria bailes, né? Tinha sempre no baile que era no sábado e eu sempre fazia uma prática na sexta, que a escola aos poucos começou a deixar na minha mão, então eu fechava a caixa, eu organizava tudo, então eu tinha a chave da escola. Eu era um bailarino que tinha a chave da escola. E isso pra mim significava que eu era muito respeitada ali dentro e eu também fazia por valer o meu respeito, né? E dentro da escola, como eu estou falando de professor, foi aonde eu aprendi realmente muitas coisas sobre o método e o ensinar, né? O meu professor, eu dançava nas turmas mais avançadas como aluno, era o Jomar Mesquita, e ele sempre dava aula com várias bailarinas da companhia e professoras que eram avançadas, e eu lembro que as aulas dele eram muito difíceis para mim, porque eu sentia muita dificuldade. Eu sentia muita dificuldade, e como eu saí de Campo Grande, eu tinha uma bagagem, mas eu cheguei lá, as pessoas tinham uma bagagem muito maior que a minha, então eu tinha que correr muito atrás. Então eu fazia aulas de samba e de tango quase todos os dias, porque eu tinha muita dificuldade nesses dois ritmos mesmo. E não conseguia entender. Mas ele tinha muita paciência comigo, ele me explicava muito, ele me chamava no canto, ele me corrigia. E uma coisa que ele me ensinou, sem sentar comigo e falar, mas ao mesmo tempo ele era dessa maneira e eu também aprendi a ser, a sinceridade na dança. Ele me questionava se eu estava bom, se eu estava me sentindo bem. E isso ele sempre olhava ali, olha, eu estou vendo e eu vejo que não parece estar confortável, mas para você está confortável? Então ele sempre me questionou dessa maneira e eu fui aprendendo a tentar ser mais sincero comigo mesmo. Talvez não esteja bom, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu me filmar, deixa eu olhar no espelho, deixa eu sentir. E essas coisas começaram a ativar coisas positivas em mim
né? Porque geralmente as pessoas quando são questionadas, elas ficam assim, ah, meu trabalho não é... E eu não. Quando as pessoas me questionam, pelo contrário, eu gosto muito. Porque significa que ela tá olhando pra mim. E se ela tá olhando pra mim e ela está dizendo que ela tá vendo alguma coisa a qual eu não estou vendo, eu preciso saber. E eu gosto realmente disso. E eu pratico muito isso com os meus alunos, com os meus bailarinos e bolsistas, que é realmente falar pra eles o que não está bom. Eu lembro até semana passada, eu tava dando aula pros meus alunos de tangos, eles já dançam há muito tempo, né? São pessoas que, senhores já, né? O meu aluno é mais senhor e ela já é uma pessoa que já tem uma experiência também na dança. E aí eles dançaram, eu tava dando aula de musicalidade e contagem de tempos e tal. E aí eles dançaram tudo, né? E eles riram durante a dança toda, se divertiram. E eu também gargalhava, porque eles estavam errando um monte, né? Errando um monte, mas eles seguiram e achei ótimo. Aí no final da dança eu lembro que eu falei pra eles assim, olha, foi tudo ruim, mas o fato de vocês estarem se divertindo e vocês conseguirem realmente continuar a dança e pegar o finalzinho na música, eu achei ótimo. E eles, nossa, é verdade, professor. Como... Então, assim, eu acho que a gente tem maneiras de dizer o que a gente vê como professor de uma forma muito sutil e muito branda, com muito carinho. Então, esse professor, ele sempre foi muito atencioso comigo. O Jomar, ele sempre foi muito atencioso, sempre falou muito pra mim de uma forma muito séria, sabe? Porque ele é um cara sério dentro do trabalho dele. Não está bom, precisa melhorar, ainda falta isso. Muitas vezes eu chamava ele no canto e falava assim, me dá uma olhada aqui que se eu tô fazendo bem. Ele falava assim, olha, tá bom, mas não tá tão legal assim não, entendeu? Acho que você precisa praticar um pouco mais. E então assim, eu aprendi com ele que eu precisava continuar. Sempre continuar e sempre continuar. Por quê? Porque sempre podia melhorar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo ele me mostrava o seguinte, que eu já tinha coisas que eram positivas. E como que ele me mostrava isso? Eu comecei sendo bolsista na escola também, né? Fazia parte do grupo de dança e era bolsista. O que que era ser bolsista nessa escola? Eu dançava com os alunos. Os alunos contratavam como se fosse um serviço de personal dentro da aula. E eu era personal de algumas alunas. E eu comecei com uma aluna. E eu lembro que quando eu saí da escola, eu tava com mais de 15 alunas. É, E isso me mostrou que eu era competente para estar ali, né? Eu demorei a perceber às vezes que eu era competente, porque quanto mais espaço eu ganhava, mais eles me davam espaço. Então eu fiquei muito feliz realmente em perceber que eu estava sendo competente dentro do meu trabalho, estava sendo competente com o que eu fazia. Então eu fiquei muito, muito feliz realmente de perceber que eu estava ganhando espaço. Até então, eu estava só dançando com os alunos e de repente ele começou a observar que eu era fraco no início e de repente eu comecei a aprender realmente. Ele falou assim, ok, o Juliano já está crescendo, então toma aqui, Juliano. E aí ele me deu uma turma para dar aula. E eu dava aula junto com a professora Camila na época. E eu adorava dar aula com a Camila. A gente dava aula de salsa, que era uma das coisas que eu mais gostava também. E dava aula junto com ela numa outra turma também de dança de salão, que era ciclo básico, que era samba, bolero e swing. E eu adorava dar aula, e eu me divertia muito, e eu comecei a ganhar esse espaço, e depois que eu ganhei esse espaço, ele falou assim, Juliana, agora eu vou te dar uma das coisas mais valiosas pra mim. Aí ele me deu o grupo Gente Grande. E aí eu coreografava e dirigia e era professor dos alunos do grupo Gente Grande. Aliás, deixa eu ver se a Tati ainda tá aqui. A Tati era minha aluna do grupo Gente Grande, ela tá assistindo a live hoje aqui. E... E aí ele me deu esse grupo junto com o Rodrigo Schifini. E aí eu e ele dirigíamos os ensaios do grupo Gente Grande, criava as coreografias para o grupo Gente Grande. E ele era um grupo feito só de alunos da escola. E esses alunos eram os mais queridos pela escola porque eles estavam ali o tempo inteiro e eles dançavam pelo amor e o prazer de dança. Então, gente, trabalhar com esse grupo era um grupo que queria, assim, dançar porque era bom, porque eles gostavam, porque acalentava a alma. Então, criar trabalhos para eles me emocionava muito, muito. Todas as vezes que eles pisavam no palco, assim, eu chorava. Por quê? O prazer de um professor é a realização do seu aluno. E eu acredito muito nisso. Então, eu vejo que você realmente conseguir proporcionar para o seu aluno um momento de superação, um momento de dança, um momento de alegria, um momento de criatividade,
faz com que você transcenda. E eu tive experiências gigantescas com esses alunos, sabe? Eu coreografei, eu ensinei eles a fazer a própria roupa uma vez. Voltei. Tá tudo certo, gente? Vocês estão conseguindo. É que deu uma pausada no meu vídeo aqui, eu não sei o que aconteceu. Mas tá dando pra me ouvir bem aí? Só me dá um alô. Só pra saber se eu posso continuar. Ai, que bom. Então, coreografar pra essas pessoas e vê-las dançando me emocionava muito, muito mesmo. E aquecia muito meu coração. Isso me fazia transcender. Quando eu vi uma das pessoas, que é a Tati, que está aqui, dançando, vou tentar não me emocionar, tá bom, Tati? Sobre o que eu vou falar, e vou colocar a nossa história aqui para as pessoas conhecerem, porque eu acho muito importante. A Tati é minha aluna na Luminis desde que eu entrei na Luminis, a gente virou amigo. E ela sempre foi a pessoa que veio de longe, assim, você tava sentado lá longe, ela vinha de longe, apontava pra você, vinha na sua direção e falava assim, você vai dançar comigo. Eu falava, claro, vamos. E ela fazia isso com todo mundo, estava lá todos os bailes e ela fazia parte do grupo Gente Grande. E a Tati tem um problema de mobilidade, né? A Tati, quando criança, teve um problema de mobilidade e ela até hoje tem esse problema de mobilidade e faz com que ela tenha um pouco de falta de destreza nas movimentações de dança, mas isso nunca impediu ela de dançar nada, dança zouk, dança tango, dança samba, dança bolero, dança forró. E quando eu cheguei pra dançar com a Tati, eu falei assim, ok, eu quero criar algo que coloque a Tati no lugar onde ela realmente merece estar. E aí foi quando eu peguei e refiz uma coreografia do Samuel Samuels, chamada Banquinho. E eu coloquei a Tati em evidência dançando essa coreografia, porque eu acreditava que aquele era o lugar dela, entendeu? As pessoas que têm pouca mobilidade na dança, elas são muito subjugadas, porque por ela ter pouca mobilidade, as pessoas acham que elas não são capazes. E pelo contrário, eu acho que elas são o dobro de capazes, porque elas estão enfrentando o mundo para estar ali. E eu queria muito reconhecer isso. E ter feito isso, ter feito a Tati transcender dentro dessa dança, me marca, assim, sabe? Como professor. Porque são muitos alunos, são muitas histórias. E essa é só uma delas. Mas ao mesmo tempo, eu sei que é uma das histórias que faz com que vale a pena cada segundo do meu trabalho. Então, ser professor para mim é isso. Ser professor é você enxergar todos, e todas, e todas. Respeitar a individualidade, trabalhar com ele e exprimir o melhor que essa pessoa pode dar. Não necessariamente tentar enfiar os padrões dentro dela, mas sim mostrar para o mundo o que ela é, quem ela é e como ela é, e que aquela diferença ela precisa existir. Então, eu sempre trabalhei com públicos especiais, não só especiais por deficiências ou coisas mais, mas especiais porque eram pessoas que amavam dançar. E até hoje eu tenho sorte de encontrar pessoas que amam dançar no meu caminho. Então, se você quiser ser um professor e uma professora, queira ver a sua realização nos seus alunos. Só um minuto, eu preciso de respirar um pouco para poder continuar. A gente precisa ver a realização dos nossos alunos para a gente poder seguir. Eu acho que isso faz parte. E assim como a história da Tati, tem história de muitas pessoas, né? Vou aproveitar que a Tati tá aqui e vou contar um caso engraçado pra gente dar uma risada, né? A Tati era minha aluna particular de salsa. Eu dava aula particular de salsa pra ela, porque eu adorava dançar salsa e ela também, a gente adorava dançar junto, brincar. E aí, como eu disse, a Tati tem pouca mobilidade, e aí eu tava ensinando a Tati a girar.
E eu falava, não, aí você tem que aprender a girar sozinha. Eu tenho uma outra aluna que tá aqui também, deixa eu dar uma olhadinha se ela tá aqui agora, Neumar. A Neumar na minha aula de salsa é a mesma coisa que eu falava pra Tati, eu falo pra Neumar hoje. Você tem que ser independente. Você não tem que ficar dependendo de ninguém pra te girar, pra te fazer dançar. Você consegue sozinho, você tem que buscar a sua autonomia na dança, né? E aí eu falando assim, ó, você tem que fazer e assim, dando aquela levantada de ânimo assim, quando eu olho pro lado assim, a Tati tá esborrachada no chão. Eu falei, Tati, de Deus, o que você tá fazendo? Você vai me matar do coração. Aí ela falou assim, ai Ju, você me falou, eu tava tão confiante que eu fui fazer, eu fiz rápido demais e caí. Mas eu falei assim, tudo bem. O grande e importante de tudo isso é que você tentou, entendeu? E a gente vai continuar tentando até a gente conseguir. E se você cair, quantas vezes você cair, eu como seu professor vou estar aqui do seu lado para te segurar. Eu vou estar aqui do seu lado para te levantar, e a gente vai levantar e a gente vai continuar e a gente vai mostrar que é possível. Então, a gente tem medo às vezes de errar como professor. Às vezes a gente tem medo de dizer o que é certo e o que é errado, o que a gente deve ou não deve fazer, como a gente deve ou não deve fazer. Mas a gente precisa tentar. E tentar acreditando que a gente está fazendo o nosso melhor. Porque às vezes, igual a Tati, ela vai cair no chão mesmo, assim, literalmente. Ela se esborrachou no chão. Mas todo aquele recado que a gente estava trabalhando junto fez com que depois gerasse uma coreografia linda, nossa, de salsa maravilhosa em uma dos bailes da noite da Mimulus, que foi, assim, muito memorável pra mim. Então, assim, ser professor pra mim é isso, entendeu? É você conseguir passar por cima de todas essas coisas e ensinar e ver o crescimento e a conquista do seu aluno e você ser feliz com isso. Isso, se gratificar com isso. Óbvio, você precisa se manter financeiramente, então tem toda essa questão financeira, mas eu acredito que o grande trabalho tá em você realmente conseguir realizar os sonhos de outras pessoas. Ser professor é isso pra mim. O seu sonho é realizar o sonho de outras pessoas. Então, quando elas se realizam, você tá se realizando também. Enfim, e aí eu terminei, parei de dar aula em Belo Horizonte. Fui um tempo dançar em Buenos Aires, né? Mas em Buenos Aires eu era bailarino só. Aí eu voltei pra Belo Horizonte, fiquei um tempo em Belo Horizonte como bailarino de uma companhia contemporânea. E aí eu voltei pra Campo Grande. Quando eu voltei pra Campo Grande, o meu professor, que é o professor Marcelo, aquele lá do início da nossa história de hoje, me convidou para dirigir o grupo coreográfico que eu trabalhava quando eu era novo, né? Ia fazer 10 anos o grupo e ele falou assim, Juliano, eu queria que você fosse o diretor artístico desse espetáculo. E eu falei, ok, vamos lá, vamos aprender a dirigir agora uma companhia. Eu já tinha tido experiências, né? Mas, até então, não dessa maneira. E aí voltei a dirigir. E aí me surgiu uma oportunidade dentro do curso de inverno do projeto de extensão Dança de Salão em voltar a ministrar uma aula. E eles me convidaram para ministrar uma aula chamada Teoria dos Ritmos. E aí eu fui e trouxe a teoria de cada ritmo, né, que estava ali, estava sendo apresentada dentro da... Ai, Tati, pelo amor de Deus, manda um beijo pros seus pais. Eu amo vocês todos aí de Belo Horizonte. Saudades extremas de vocês. Venham me visitar quando tudo isso passar. E eu fui convidado para dar aula de teoria dos ritmos e me encarei. Era uma aula completamente teórica, não era uma aula prática. Então os alunos que estavam fazendo curso de inverno tinham direito a fazer essa aula de teoria dos ritmos. E eu fui lá, mais uma vez, mergulhei nos estudos, nos livros e dei uma aula. E dessa aula que eu dei, muita gente falou assim, nossa, você podia dar aula, né? Você podia dar aula. E eu tava sem dar aula já fazia um tempo. Eu falei assim, será que é realmente isso que eu quero? Será que é por aí mesmo? Enfim. Aí depois surgiu uma oportunidade de eu dar umas aulas, assim, soltas, né? Dei uma aula na Orla, dei uma aula no Bosque dos Ipês, que era West Coast Day. Dei algumas... Lá eu fui conhecido pela Cristiele, né? Eu não conhecia ela, mas ela me conheceu naquele dia. E, enfim, comecei a dar umas aulas meio soltas na casa de alguns alunos particulares, da Kelly, na casa da Camila. Comecei a trabalhar nestes lugares e aí surgiu a ideia de eu abrir uma escola. E a ideia de eu abrir uma escola era muito mais por conta da companhia, porque eu tenho uma companhia de dança, né? Então eu queria levar minha companhia a um outro lugar, a um outro patamar, e a gente estava sem espaço físico para treinar. E eu falei assim, bom, eu quero realmente um novo lugar para essa companhia, para que eles possam realmente
desenvolver um trabalho com qualidade, né? E eu comecei a buscar um lugar e aí sim eu abri a Luminis Escola de Dança. E nesse lugar, eu abri ela em conjunto com o Matheus Assis, que hoje não está trabalhando mais na escola, né? E com outros professores que estão lá até hoje, como o Moraes, a Camila, a Jennifer, que são pessoas que também são parceiras que estão desde o início na escola, trabalhando comigo. E depois, aos poucos, foram entrando outros professores, foram saindo uns, entrando outros, e é um ciclo normal. Mas até então o foco sempre foi movimentar a companhia quando a gente abriu ela, né? A escola em novembro, a gente queria ter alunos, obviamente, mas a gente queria ter o espaço para a companhia ensaiar porque a companhia já estava com bastante trabalho na época. E a gente estava prestes a estrear um trabalho chamado Samba Tango, que foi um sucesso, ali, diga-se de passagem. Então, ali dentro, eu queria dançar com a companhia e ao mesmo tempo eu tava com uma escola e eu me deparei com aquilo. Eu falei assim, gente, eu tenho uma escola. Eu tenho uma escola com alunos que gostam de dançar. E aí eu comecei a me reconectar novamente com os alunos. Porque quando a gente vira diretor, a gente se preocupa com outras coisas, né? A gente se preocupa com conta, a gente se preocupa com os professores, se preocupa com a companhia, se preocupa com o que tá acontecendo no geral, né? E aí eu tava cada vez assim indo mais pra cima e tava me afastando de ser professor. Eu continuava dando aula, mas assim, não tava conseguindo colocar o meu eu ali dentro das aulas. Aí teve um momento que eu falei assim, opa, acho que eu preciso me reconectar comigo mesmo. E foi quando? Foi quando eu voltei do cruzeiro, né? Pra quem não sabe, eu fiz um cruzeiro transatlântico, onde eu fui ser professor de dança de salão. E lá, eu relembrei o quanto eu tinha prazer em dar aulas. Então, eu fui dançar e dar aulas e eu lembrei o quanto eu gostava. Lá, eu dava aula em 5 línguas diferentes para várias pessoas que estavam no cruzeiro. Tinham 5.000 passageiros. E todo dia tinha gente nova fazendo aula. E lá eu pensava, falava assim, poxa, eu posso, eu consigo, eu gosto disso. E quando eu voltei com todo o gás para investir na escola. Eu tinha aberto a escola, tinha 3 meses, né? E aí foi quando eu mergulhei na escola, que foi no início do ano passado. E desde então, eu venho mergulhando cada vez mais na escola. Por quê? Porque eu descobri muitas coisas as quais eu gosto. E a principal delas é de ensinar. Tanto é que eu estou aqui hoje fazendo essa live, porque eu quero compartilhar o meu conhecimento, eu quero compartilhar a minha história para ver se inspira outras pessoas a começar. Porque hoje eu sou diretor de uma escola, eu tenho uma companhia incrível de dança de salão, de dança, enfim, de dança. Eu tenho uma equipe incrível de trabalho de professores de dança de salão, de dança do ventre, de dança contemporânea e consciência corporal. Eu tenho uma equipe de trabalho maravilhosa, entendeu? Uma equipe de trabalho muito boa. Eu tô tentando não me emocionar, porque senão essa live vira só água. Que trabalha comigo, que é o Luiz, que é a Maiara, que é o Nino, que é o meu irmão. Que são pessoas que estão ali do meu lado trabalhando, a dona Ruth. Que são pessoas que fazem o por trás da Luminis acontecer. E eu descobri recentemente que eu quero muito ajudar pessoas que querem ser professores e professoras de dança. E eu quero mostrar pra eles que é possível. Não vai ser fácil. É complexo. Por que é complexo? Porque o mundo torna isso complexo. Poderia ser muito mais fácil. Mas não é impossível. Não é impossível porque eu sei que é possível. Eu tô aqui, eu sou a prova viva de que funciona. Eu consegui, e se eu conseguir, começando a dançar sem saber dançar, aprendendo passo de tarde para dar aula à noite, você que já dança alguma coisa e já conhece várias coisas, você consegue, você está muito à frente de mim, sabe? Então, assim, é possível. É concreto. Você precisa acreditar nisso, você precisa sair do papel. Eu sei que vocês estão anotando várias coisas, quem me assiste anota várias coisas no papel. Agora a gente vai chegar uma hora de começar a juntar esse papel e colocar ele em prática, transformar em ação. Vocês parem de me elogiar e elogiar a escola aqui, que não eu vou começar a chorar. Mas eu acredito que é possível. Então, eu queria muito agradecer a live de hoje.
Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui, que me assistiu, e também queria agradecer você que está assistindo essa live gravada, porque... E deixar um recado para vocês que é muito possível você se tornar professor e professora de dança de salão se você quiser. Mas você tem que querer muito, você tem que querer, você tem que amar isso com toda a sua força. Não dá pra você querer só um pouquinho. Se você querer só um pouquinho, as coisas vão acontecer só um pouquinho pra você. Você tem que querer muito. E quando você quer muito, muitas coisas acontecem pra você. Essa que eu contei aqui agora foi só minha história como professor de dança de salão. E hoje, como professor de dança de salão, eu tô me sentindo cada vez mais realizado porque eu estou formando professores de dança de salão. E graças aos meus alunos que querem se formar como professores de dança de salão, eu tô tendo cada vez mais vontade de crescer e continuar. Então, eu agradeço aos meus alunos que estão nessa live, que realmente querem investir na carreira de dança de salão, que querem se tornar professoras e professores de dança de salão. Eu vou fazer o meu melhor como mentor para ajudá-los. E você que está assistindo essa live aqui, que não me conhece, ou não conhece a minha história, não conhece a minha escola, não conhece a Luminis, mas está vendo e se empolgou e conseguiu acreditar nisso, entre em contato comigo. Eu quero muito poder ajudar vocês da melhor maneira possível, da melhor forma possível.